Sabe quando você começa a ler um livro e se sente até meio sequestrado pelo enredo dele? Tamanha a quantidade ou a qualidade das reviravoltas que aquela história tem? Pois é, no vídeo de hoje eu trago 5 livros que merecem ser mais conhecidos porque provocam esse efeito no leitor. São livros que, via de regra, eu li em pouco tempo, ou pelo menos li na maior parte do tempo disponível, porque eu simplesmente não conseguia me desconectar daquelas histórias. 3 anos atrás eu fiz um vídeo aqui no canal dizendo que existem 3 razões pelas quais eu gosto de considerar livros que deveriam ser mais conhecidos. A primeira delas era pela relevância dos temas tratados, a segunda era pela forma como o autor escreve, pela narrativa, e a terceira era por esses enredos assim mais surpreendentes. Eu vou deixar os 2 vídeos anteriores a esse aqui, com os temas e as narrativas interessantes. E eu vou aproveitar aqui para acrescentar uma 4ª categoria. Hoje em dia eu acho que existem livros que deveriam ser mais conhecidos e eu os classificaria pela impressão que eles me causam, pelos sentimentos que eles despertam. Muito que bem. Feita essa introdução, vamos lá falar de 5 livros maravilhosos. E eu vou começar aqui por um autor que talvez seja meio estranho aparecer numa lista como essa, mas já me explico. Todos os nomes do José Saramago. Saramago é mais do que conhecido, evidentemente, mas ele normalmente é lembrado por outras obras. Ensaio sobre a cegueira, Memorial do Convento, As Intermitências da Morte, Ensaio sobre a Lucidez, que são, de fato, livros muito bons. Sim, tem o Evangelho também, que eu ainda não li, né? Evangelho segundo Jesus Cristo, que é a mais polêmica, mas pouco se fala de Todos os Nomes, que é um livro espetacular. Esse livro aqui é bem fora da curva do que é o padrão do Saramago, por 2 razões, pelo menos. A primeira delas é o fato de existir uma história que motivou o Saramago. Na maior parte das vezes os livros dele são escritos meio a esmo, como ele mesmo disse, né? Às vezes a ideia simplesmente chega até ele. Ele dificilmente se inspira em um acontecimento para escrever um livro. Nesse aqui ele se inspirou num acontecimento com o próprio irmão. Quando ele estava escrevendo as suas memórias, foi atrás de algumas informações a respeito de um irmão que já havia falecido, faleceu criança ainda, e ele descobriu que o irmão ainda estava vivo, teoricamente, porque no cartório só constava o assento de nascimento, não o de falecimento. E a partir desse acontecimento pessoal, o Saramago cria o Sr. José, que é um funcionário de cartório, que tem uma vida bastante solitária, bem desinteressante até. É impossível não sentir uma certa empatia, uma simpatia até, por esse homem, dada a sua condição mesmo, né, mais de existência do que de vida. Esse homem não tem ninguém no mundo, não tem ninguém que olhe por ele, ele vive em razão do trabalho e ele coleciona reportagens, dados sobre pessoas de fato. Num dado momento ele pensa, e se eu consultar os dados de verdade dessas pessoas? Então ele, que era sempre tão cioso, sempre tão responsável com as suas atividades no cartório, passa a usar as informações de cartório para alimentar esse hobby. Ele já desenvolve uma certa obsessão aí, né, por descobrir a história verdadeira dessas pessoas de quem ele colecionava artigos. Até que ele se depara com a pasta de uma mulher desconhecida e passa a ser uma outra obsessão na vida dele encontrar dados sobre essa pessoa. Então veja, é uma pessoa que não tinha nada na vida, não tinha ninguém, cria umas certas obsessões e se deixa levar por elas. E claro que isso é um problema, né? Afinal de contas ele trabalha com dados sigilosos. A outra razão pela qual esse livro é bem fora da curva da obra do Saramago é o fato de ele se utilizar de elementos de mitologia. Aqui ele trabalha com o fio de Ariadne, que vem lá do mito do Minotauro, que foi o fio que a Ariadne deu pro... Nossa, esqueci o nome do rapaz. O que entra no labirinto para enfrentar o Minotauro. E esse fio de Ariadne é usado no cartório, ele é literalmente mencionado ali como um instrumento para que os cartorários, os funcionários dos cartórios não se percam no meio daquelas informações,
mas existem também alguns sentidos metafóricos para esse fio de Ariadne. Eu falo sobre ele, tem uma resenha específica, né, desse livro aqui no canal, e eu falo um pouco mais sobre o enredo, sobre essa questão da mitologia, sobre as origens do livro. Vejam lá depois, é um vídeo meio antiguinho aqui, mas é um vídeo de que eu gosto bastante. Então, primeiro livro aí que deveria ser mais conhecido pelas surpresas do enredo é o Todos os Nomes. Eu não sei se eu mencionei no começo do vídeo, eu acho que não. Eu estou considerando aqui como surpresa, não é só um final apoteótico, é todo um desenrolar do livro. São obras todas aqui que trazem revelações interessantes ao longo do livro todo. O próximo eleito aqui é bem estilo Eita atrás de Eita mesmo, é Filha da Fortuna, da Isabel Allende. Esse aqui foi o primeiro livro da Isabel Allende que eu li. E Todos os Nomes também foi o primeiro livro que eu li do Saramago, mas não recomendo a ninguém que comece Saramago por ele. Veja lá no vídeo que eu comento também sobre isso. Voltando aqui. Filha da Fortuna, da Isabel Allende, traz a história da Elisa, que é uma adolescente órfã, criada por 3 irmãos. Ela sabe que é adotada, ela sabe que foi abandonada, e ela é chilena, e esses irmãos que criam a Elisa são ingleses. Então ela é criada com todos os confortos, com toda a educação inglesa que essa família pode proporcionar. E ao longo do livro fica muito clara assim, essa questão da oposição entre o que seria tipicamente chileno como bárbaro e o que seria civilizatório como o que vem dos ingleses. Tem sempre essas oposições assim, entre barbárie e civilização, bem estereotipado mesmo. Embora esse livro não se passe integralmente no Chile. A maior parte dele, inclusive, se passa nos Estados Unidos, em um contexto histórico que é pouco explorado pela literatura, que é a Corrida do Ouro na Califórnia, que é aquele contexto da expansão dos Estados Unidos, que eles começam ali no leste, né, e vão se desenvolvendo rumo ao oeste. E essa Corrida do Ouro é muito bem explorada. Eu fiquei muito impressionada com a pesquisa que a Isabel Allende fez para esse livro, e como é que ela consegue conectar cultura inglesa, cultura chinesa, sim, cultura chilena com a Corrida do Ouro. É um livro muito bem amarrado, e o ponto de partida dele é a Elisa, uma adolescente, bom, o que eu vou dizer agora parece muito clichê. É uma adolescente bem criada, como a gente já disse, uma família ali de posses, que planeja um casamento maravilhoso para essa menina, um casamento de preferência com o inglês, com uma pessoa de posses, e ela vai se apaixonar por quem? Por um pobre, é claro. Parece muito clichê, né? Mas não é. Em vez de ficar esperando esse marido que a família vai preparar para ela faz o quê? Ela vai atrás do amor dela. E ela vai atrás onde? Pois é, na Califórnia. Ela se enfia num navio e vai do Chile para a Califórnia. Então é uma história que tem uma série de reviravoltas, um desenrolar muito bem feito, e ela vai conhecer muita gente interessante, daí é que aparece essa questão da cultura chinesa, que é muito bem trabalhada aqui, e ela vai conhecer pessoas muito interessantes ao longo dessa jornada. E para quem gosta de A Casa dos Espíritos, a Elisa é a bisavó, eu acho, da matriarca lá da Casa dos Espíritos. A Casa dos Espíritos foi o primeiro livro publicado pela Isabel Allende, mas existem 2 livros que trazem os antepassados daquelas mulheres, que são Filha da Fortuna, o primeiro, e Retrato em Sépia, o segundo. Então, para quem quiser ler os livros na ordem da formação da família, que foi o que eu fiz, a ordem é essa. Já declaro aqui já adianto que o meu preferido foi Filha da Fortuna. Eu gosto mais dele do que de A Casa dos Espíritos. Recomendo fortemente a leitura. Leia de preferência se você tiver tempo, como eu fiz, eu li esse livro em umas férias. Porque eu ficava até tarde lendo, porque eu precisava saber como é que cada capítulo terminava. Muito, muito, muito bom e muito empolgante também. Bom, o próximo aqui também tem resenha e é o lindíssimo Relatos de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa. Esse livro me enterneceu de um tanto que vocês não imaginam. Chorei, ou quase chorei. Não sei, mas ele me emocionou bastante, porque ele é tão sensível quanto engraçado.
Esse livro tem dois narradores. Um narrador em terceira pessoa, que está falando sobre a vida do humano, e o gato, que narra em primeira pessoa. E o gato é impagável, ele é muito engraçado, é muito debochado, como a gente imagina que seria um gato se ele falasse. Só que o dono dele tá viajando com esse gato, né, o gato viajante que é literal. Ele passa por diversos lugares no Japão procurando uma casa nova para o gato. E ele é um dono amoroso, então todo mundo que tem pet já fica meio assim com essa história. Ué, mas se ele gosta tanto do gato, por que ele tá arrumando outra casa? Então a gente imagina que algo está acontecendo para que ele tome essa decisão. E de fato está. Desde o começo do livro a gente vai entendendo um pouco do passado do dono desse gato. É Satoru o nome dele? É, Satoru. A gente vai entendendo que o passado desse rapaz foi muito complicado, foi muito difícil. E ele tinha tudo para ser uma pessoa amarga, reclamona, resmungona ou até muito mal sucedida. E muito pelo contrário, ele conseguiu superar alguns acontecimentos da vida dele. E ele não só fez uma boa vida para si, como ele também sempre melhorou muito a vida das pessoas ao redor. É um cara de uma generosidade sem tamanho. Não no sentido material de dar coisas, mas no sentido de acolher os outros, de ser um bom amigo, um bom parente e também um bom dono para esse gato aqui. É uma história muito gostosa de ler, muito interessante nessa alternância entre a ternura que o Satoru nos desperta e o humor trazido pelo gato, que é o Nana, e que também sequestra a nossa atenção ali por um bom tempo. Tem uma resenha para ele aqui, eu vou deixar o link aqui no card se você ainda não viu. Mesmo que você não goste muito de literatura com animais falantes, que por sinal é o meu caso, esse livro aqui vale a exceção. Eu amei essa história. Os outros dois não têm resenha, mas deveria ter, porque são dois livros muito bons. E os dois já tiveram o seu hype aí por um tempo, e eu tô vendo que já não tem mais ninguém falando desses livros agora, então eu estou aqui para recuperar o hype de Fique Comigo, da Yobamiya Debayo, e de Pachinko, da Min Jin Lee. Deixa eu ver aqui por qual eu começo. Vou começar com o Pachinko, que até tem algo a ver com o porquê eu estou gravando esse vídeo agora. Eu não ia gravar esse vídeo assim no meio de março, estava previsto mais pro final, mas eu não consigo terminar a preparação, a edição do Atos Humanos. Eu tô terminando agora, mas gente do céu, não aguento mais olhar para aquele vídeo. Foi muito tempo para fazer roteiro, foi muito tempo para gravar. Agora tá sendo muito tempo para editar, porque eu fiquei muito tempo sem fazer resenha. Eu perdi a mão, né, de como faz. E é difícil fazer resenha. É o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer, mas é o que tem menos retorno, porque quase não tem visualização, e é o mais difícil de editar. Então, eu estava meio cansada ali de me debruçar sobre Atos Humanos e resolvi gravar um outro vídeo para ir na frente, para aliviar um pouco a cabeça e mudar um pouco de assunto. Então vamos lá, mudando não tanto de assunto, com Pachinko, da Min Jin Lee. A capa comercial dele é assim, a minha é diferente porque era do Clube Intrínsecos. Esse livro é uma saga familiar que dura 2 gerações, não, 3 gerações. A protagonista é a Sunja. O livro começa com os pais dela, esse livro começa em 1910, um pouco antes de 1910, aliás. Em 1910 acontece a invasão da Coreia pelo Japão e ele vai até 1989. Então nós temos aqui invasão da Coreia, Segunda Guerra Mundial, divisão das Coreias, Guerra das Coreias. Tem todo um aspecto bastante tenso devido às guerras, além das questões de xenofobia e de discriminação também por classe social. A Sunja, que é a protagonista aqui, é sul-coreana e ela foi criada numa família que ignorava uma questão cultural da época, que era a criação dos filhos sem afeto. Muita gente acreditava que criar os filhos de forma amorosa criaria gente fraca, gente frágil. E os pais dela, não, eles criaram a filha de uma forma muito amorosa, muito tranquila, mesmo sendo uma menina, né,
numa sociedade em que se valorizava muito mais o filho homem. Então a Sunja, ela cresce amada. E quando ela está adolescente, já aconteceu a invasão do Japão, a invasão da Coreia pelo Japão, ela começa a conhecer pessoas ali, se envolve com quem não deve, e a vida dela começa a ficar mais difícil do que já era. Num dado momento, ela precisa se mudar para o Japão. E é lá, no Japão, que se desenvolve a maior parte do livro, e é lá que acontece a cultura do pachinko, que dá título ao livro, mas esse título só faz sentido mais ou menos da metade para frente. Pachinko é um jogo, parece um fliperama, e é um jogo de apostas em que as pessoas ganham prêmio. E é algo ilegal, mas isso se disseminou pelo Japão e era tipicamente um negócio comandado por coreanos. E o fato de algo ilegal ser tão dominado por coreanos tem muito a ver com a forma como os coreanos foram maltratados no Japão, que tentou, de todo modo, massacrar sua língua, sua cultura, seus costumes. Então, tudo que o coreano fazia era errado, né? Tudo que era natural da sua cultura. Eles não podiam colocar nome coreano nos filhos, não podiam falar coreano, fazer comida coreana, tudo era considerado errado. Então, não por um acaso, né, eles acabaram prosperando financeiramente num negócio que era ilegal. Então o livro tem diversos paralelos assim entre essas questões culturais e históricas com o enredo do livro. E eu não vou falar muito sobre o enredo, porque a questão é justamente preservar aqui as surpresas que o livro oferece, mas eu quero destacar aqui que o fio condutor desse livro o tempo todo é o amor. E é um amor totalmente diferente daquela questão do clichê. É o amor familiar, amor de casal também, de casais que aprendem a se amar e a se respeitar. Amor de mãe pelos filhos. É um livro lindo, lindo, lindo. É um dos livros mais bonitos que eu já li. Sobre amor, sobre família, sobre respeito, sobre se reconstruir após eventos traumáticos. É um livro realmente muito bom, muito bonito. Eu espero que você leia Pachinko. E um outro livro que também é sobre amor e que me atropelou na época da leitura foi Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Esse livro teve aí o seu momento, né, a sua hype, precisa ser recuperado. E ele é curtinho, ó. Mas, gente, o que esse livro tem de curto, ele tem de intenso. No comecinho do livro, a gente percebe que... peraí que eu esqueci o nome dela. Yejide teve filhos em algum momento. Ela não está com esses filhos agora. Ela também não está vivendo com o marido. Ela parece estar à espera de um reencontro com o marido, com as pessoas da família. E ela parece muito bem sucedida financeiramente. Só que o tema principal desse livro é infertilidade, casais que não têm filhos. Então, que crianças são essas? Pois é. Esse livro começa em 2008, com essas malas arrumadas da Yejide. E no capítulo seguinte, poucas páginas depois, nós voltamos para 1985, que nós vamos entender como é que foi a história desse casal. A Yejide e o Akin se conhecem na universidade, e embora eles façam parte de uma sociedade poligâmica, combinam que o relacionamento deles será monogâmico. No entanto, depois de 4 anos de casamento, os filhos não vieram. E numa sociedade bem marcada por machismo, é claro que se os filhos não vieram, tem algo errado com quem? Com a mulher. Então é sempre a Yejide que está atrás ali de entender o que é que tem de errado com ela, por que os filhos não vêm. E ela se submete a alguns tratamentos, entre muitas aspas, esses tratamentos, porque eles não são tratamentos médicos, são sempre procedimentos ali com curandeiros, são simpatias, são dicas de comadre, né, que vai passando de uma para outra, e esses filhos não vêm. Aí a família dele, insatisfeita com a ausência desses netos, resolve fazer o quê? Arranjar um segundo casamento, uma segunda esposa para o Akin. Bom, sobre enredo eu vou falar só isso. Isso é só o comecinho mesmo do livro. Os capítulos seguem, então, com a alternância de
tempo e de narrador. Nós temos alguns capítulos com a perspectiva do Akin, embora a maioria tenha a perspectiva da Yejide, mas essa alternância de capítulos é muito bem trabalhada e, em partes, vem daí toda a surpresa, todo o auê que o enredo desse livro provoca nos leitores. Assim como eu disse lá sobre o Filha da Fortuna, o Fique Comigo também é Eita atrás de Eita. É um livro muito bem escrito, um enredo muito bem amarrado e que consegue ainda aproveitar um pouco do momento político da Nigéria na época, que era um contexto ainda de muitos conflitos, de essas alternâncias aí de golpe militar. Então esse conflito tem um impacto aqui no desenrolar da história também. E o título desse livro, embora remeta aí a algo do tipo de casal, né, de nossa, não quero a segunda esposa, fique só aqui comigo, não é isso não. Ele só faz sentido lá no final do livro e é um sentido belíssimo. Recomendo demais a leitura deste livro, como recomendo a dos outros 4 aqui também. E caso você tenha alguma obra para me recomendar nesse sentido de enredo que suga o leitor para dentro das páginas, deixa aqui nos comentários, por favor, que eu vou gostar de saber. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!